Fala galera do Brand Time, tudo bom? Não dá pra negar que a vida dos militares não é nada fácil. Até mesmo os soldados mais comuns fazem um incrível esforço físico, passam por grande estresse psicológico e obedecem a uma rigorosa disciplina. Agora, imagine os membros das unidades de elite usadas pelos exércitos de diferentes países para cumprir missões secretas e tecnicamente difíceis. No vídeo de hoje, falaremos sobre os treinamentos mais insanos pelos quais passam os militares ao redor do mundo. Olho na tela! Estados Unidos. Os chamados Navy SEALs são a principal unidade tática das Forças de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Conseguir fazer parte dela é tão honroso para um soldado norte-americano como seria entrar em Harvard para uma pessoa comum. Esta é considerada uma das forças especiais de mais prestígio do mundo. No entanto, ser treinado aqui não é apenas um prestígio, mas também uma tarefa incrivelmente difícil. Para ser um candidato a entrar nesta força de elite das Forças Especiais, é preciso ser um membro ativo da Marinha dos Estados Unidos, do sexo masculino e ter menos de 28 anos de idade. Cerca de 90% dos candidatos não passam da primeira seleção. O treinamento dura 6 meses e termina com a chamada Semana Infernal, e este é um caso em que o nome reflete perfeitamente a realidade. Durante esses 7 dias, os candidatos só podem dormir de 3 a 4 horas por dia e passam por severos testes físicos. Mas isso não é tudo. Depois que a Semana Infernal termina, o candidato ainda precisa passar por alguns ciclos de treinamento antes de poder participar na sua primeira missão de combate real. Obviamente, a maioria dos testes ocorre na água, geralmente em águas abertas. Um dos elementos mais importantes do treinamento é a capacidade de nadar até a superfície e a de se esconder completamente debaixo d'água sem o uso dos braços e das pernas. À primeira vista, isso pode não parecer uma tarefa tão difícil, mas acredite, ela requer uma enorme quantidade de resistência e calma. Na verdade, o mais importante para alcançar essas habilidades não é a força física, mas a capacidade de controlar totalmente as emoções e não entrar em pânico. E nem todo mundo consegue isso. O objetivo desses exercícios é fazer com que, se necessário, os Navy SEALs possam chegar à superfície, nadar a uma certa distância ou conseguir pegar algo no fundo, mesmo com os membros amarrados. Para fazer isso, é preciso transformar o corpo em um torso de golfinho. Este é o Key West, o ponto mais ao sul dos Estados Unidos, localizado a apenas 150 quilômetros de Cuba. Para muitos, esta cidade está associada a um clima quente e a resorts, e não aos membros das forças de elite norte-americanas. No entanto, é aqui que os Navy SEALs são testados em águas abertas. Isso é muito mais perigoso e difícil do que em uma piscina tranquila. O equipamento subaquático usado pelos militares para treinamento é muito diferente do equipamento comum de um mergulhador. Ele foi projetado para não mostrar sinais de vida na superfície da água, como bolhas de ar. Se bem que durante os testes, os soldados nem sempre têm o luxo de ter acesso ao oxigênio. Uma das tarefas mais estressantes é aprender a manter a calma, mesmo em casos de ausência de equipamento. Para fazer isso, os instrutores tiram repentinamente o equipamento de mergulho e os óculos dos alunos, deixando-os sozinhos nas profundezas. Infelizmente, nem todos conseguem superar esses testes de resistência e, para alguns, eles podem até serem fatais. Se você pensou que o sofrimento dos Navy SEALs na água acabou aqui, então você está enganado. Eles têm que passar por dezenas de outras provas, sendo algumas delas absolutamente absurdas à primeira vista. Este aqui é um dos desafios mais importantes. Pequenos grupos de 6 a 7 pessoas vão em direção ao oceano, carregando barcos infláveis sobre suas cabeças. Antes de entrar na água, os instrutores fazem com que se sujem de areia para complicar a tarefa. Então, os Navy SEALs se sentam em seus barcos, saem para o mar e começam a remar diretamente em direção a enormes ondas, cuja altura pode chegar a mais de 1,5 metros. Nem todo atleta olímpico conseguiria cumprir uma tarefa destas. O Michael Phelps, por exemplo, que é o único nadador a ser 23 vezes campeão olímpico na história do esporte, uma vez foi treinar com os Navy SEALs em águas abertas. O desempenho dele serviu para provar que servir nesta unidade de elite requer muito mais do que apenas a capacidade de nadar bem. Este é outro treino debaixo d'água, dessa vez dos soldados do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Como qualquer unidade militar, eles devem sempre estar preparados para qualquer situação de emergência ao executar operações militares, incluindo as mais extremas, como por exemplo, a queda de um helicóptero na água com uma tripulação a bordo. Neste vídeo, os militares mostram como eles saem rapidamente de uma cabine de treino inundada depois de ela afundar na água.
A propósito, treinamentos como este não são feitos apenas por militares, mas também por outros grupos que viajam regularmente de helicóptero sobre o oceano, como por exemplo, trabalhadores da esfera de petróleo e gás. China. Desde a infância, você provavelmente conhece uma brincadeira chamada batata quente. Ela consiste em passar uma bola ou qualquer outro objeto de mão em mão em um círculo enquanto alguém canta uma música. Vai saindo do jogo quem fica com a batata nas mãos quando a pessoa parar de cantar. Agora, você sabia que este jogo inofensivo tem uma versão que não é para crianças? Ela foi inventada na China. Em vez de uma bola, eles usam uma granada real, mas apenas as forças especiais do Exército Popular de Libertação da China participam do jogo. No vídeo, vemos claramente que a bomba está soltando fumaça nas mãos dos soldados, pronta para explodir a qualquer momento. Depois de completar um círculo completo, um dos jogadores lança a granada no poço e em seguida todos os participantes se deitam de bruços no chão, esperando a explosão. Apesar de que as forças especiais chinesas são uma unidade relativamente jovem e tenham participado de operações militares reais apenas uma vez, seu treinamento com certeza pode competir pelo título de mais louco. Coreia do Sul. Entre os militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, há uma longa tradição de exercícios militares conjuntos no território da Península Coreana. Tudo isso por causa do país vizinho, a Coreia do Norte, conhecida por sua indústria militar desenvolvida e pelos testes regulares de mísseis nucleares. E é justamente para estarem preparados para um possível conflito militar entre dois países tão semelhantes, mas tão diferentes, que os comandantes americanos vão regularmente à Coreia do Sul para conduzir os chamados Jogos Militares. Estas são imagens de um desses eventos, que ocorreu na cidade de Pyeongchang, aquela que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Os exercícios foram realizados em territórios nevados durante 3 semanas em condições de frio extremo. Durante o treinamento, os fuzileiros navais dos Estados Unidos e da Coreia do Sul simularam um cenário no qual as tropas da Coreia vizinha invadiram o país. Usando uniformes com camuflagem de neve e muitas vezes até mesmo com o tronco nu, os militares treinaram esqui, tiro e luta em climas frios. Durante o treinamento, os fuzileiros navais também testaram suas habilidades de pontaria e investigação. Além disso, praticaram sua capacidade de encontrar maneiras de se comunicar com seus aliados asiáticos. Taiwan. Estas são algumas fotos do incrível treinamento das Forças Especiais de Taiwan, um território autônomo dentro da China, que oficialmente é considerado parte do país, mas na prática tem ampla independência. Lá, os mergulhadores de reconhecimento marítimo fazem um exame especialmente difícil chamado Estrada para o Paraíso, para poder entrar no serviço. Ele consiste em cruzar rastejando uma faixa de 50 metros, cheia de pedras afiadas e fragmentos de corais. Vale ressaltar que os candidatos não recebem nenhum tipo de proteção para o corpo. Enquanto cruzam o caminho, um balde com água gelada é despejada neles. Eles também precisam fazer acrobacias, como cambalhotas. Além disso, os participantes precisam falar lemas enquanto isso tudo acontece. Podemos ver como eles gritam frases do tipo: "Não tenho medo da dor, enfrentarei qualquer perigo, servirei sem questionar". No final do treino, o soldado também deve gritar "Não!" em resposta à pergunta do comandante sobre se o exercício foi difícil para ele. São poucos os que passam pelo teste, mas os melhores dos melhores podem entrar para a unidade especial dos nadadores de combate de Taiwan, os Sea Dragons. Vietnã. No Vietnã, não apenas os militares, mas também os policiais passam por exercícios incríveis para treinar as habilidades de combate. Nessas imagens, você pode ver homens e mulheres corajosos que fazem coisas incríveis durante um treinamento conjunto. Blocos de concreto são quebrados nos seus braços e nas pernas. Suas costas são colocadas sobre agulhas afiadas. Garrafas grandes de água de vários litros são penduradas no pescoço. Toda essa loucura é para o desenvolvimento de força física, da coragem e da tolerância a qualquer tipo de dor. Tailândia. Os comandantes do exército norte-americano fazem vários treinamentos obrigatórios em condições climáticas extremas. Os mais espetaculares deles são realizados na Tailândia e são chamados de Cobra Gold. Nele participam milhares de soldados e oficiais dos Estados Unidos e também de mais de 2 dezenas de países asiáticos. A parte principal dos exercícios é bastante comum, focada no desenvolvimento das interações da equipe e no treinamento de campo. Mas há também coisas exóticas. Os militares tailandeses, por exemplo, ensinam seus convidados
convidados a capturar cobras venenosas e mostram o que fazer em caso de uma mordida. Eles também oferecem a todos um prato de escorpiões vivos. E essa não é a única iguaria. Os militares dos Estados Unidos também são convidados a provar ovos de aranha ou sangue de cobra. Segundo especialistas tailandeses, tudo isso é parte integrante do curso de sobrevivência de um soldado nas condições extremas da selva. A propósito, você sabia que consumir sangue de cobras venenosas é algo que a Tailândia faz com um motivo? Alguns pesquisadores europeus dizem que esta substância não é tóxica. Na verdade, é todo o contrário. Ela tonifica o sistema cardiovascular, ajuda com sintomas de asma e diabetes e, quando usado externamente, possui propriedades anti-inflamatórias. Mas nós não recomendamos que você faça isso, afinal, você nunca sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Isso é tudo por hoje. Até a próxima. Tchau!